quando a gente fala de voz, a gente fala de um elemento que, apesar de ele ter algo que é técnico, você tem uma voz num tom grave, num tom agudo, você tem uma voz que pode ser muito baixa, muito alta, tudo isso é técnico. Mas a voz, ela carrega emoção, ela carrega sentido. E é sobre isso que nós vamos conversar. Porque é claro que a gente tem que dominar a parte técnica, mas a gente não pode esquecer o quanto essa parte técnica dominada vai fazer toda a diferença no sentido do que você vai falar, tá bom? Então, vamos lá, vamos pensar aqui, contextualizando com você, o que é ter uma voz que convence? Né? O que é necessário para eu ter uma voz que convence? Para eu ter uma voz que convence, eu preciso usar todas as características da voz de uma maneira equilibrada, congruente, harmônica. Ai, Tati, o que significa isso? Vamos lá. Quais são as características da voz? Nós temos o tom de voz, que ele está relacionado diretamente ao sexo. Então, o tom de voz, ele pode ser um tom de voz grave ou agudo, e é preciso que ele seja adequado ao sexo. Primeiro ponto. Depois, intensidade da sua voz. Como é que ela é? Então, você precisa ter uma intensidade onde você sabe adequar ela mais baixa, mais alta, relacionando ao quê? Ao ambiente em que você está. Se você está numa recepção de um consultório, você vai falar com alguém do seu lado falando mais baixo. E tem pessoas que não têm essa noção. E fala com a pessoa do lado e todo mundo que está ao redor escuta a conversa, por exemplo. Então, você tem que adequar a intensidade ao espaço que você está. Segundo. Terceira característica, o ritmo da sua fala. Então, o ritmo da fala, ele pode ser um pouco mais acelerado em alguns momentos, um pouco mais lento em outros momentos, e isso precisa estar atrelado à intenção de discurso. Quando você vai falar algo que não é tão importante, você pode falar até um pouco mais rápido. Mas quando você quer valorizar algo que é importante, você faz exatamente o que eu estou fazendo agora. Fala um pouco mais devagar. Então, é você saber tramitar nessa velocidade de fala de acordo com a sua intenção de discurso, de acordo com o que você quer dar mais valor, certo? Terceiro aspecto. Quarta característica da voz, a entonação. A entonação é o que carrega o sentido. O que é entonação? É você usar o tom, o ritmo e a intensidade com base na intenção. Então, você fala assim, todo mundo hoje vai sair mais cedo. Eu botei uma ênfase maior no todo. Eu posso falar, todo mundo hoje vai sair mais cedo. Fiz um pouco mais rápido e depois falei mais devagar, tá vendo? Então, a entonação são as ênfases que nós damos nas palavras, no fraseamento, e é o que gera o sentido da nossa fala. Muitas pessoas falam assim para mim, Tati, eu acho que eu falo meio manso, meio morno. O que está faltando? Tempero. O que é o tempero? É a entonação. São todas essas variações que você tem condição de fazer quando você faz de maneira consciente. Então, falamos de tom, intensidade, ritmo e entonação. Tem uma outra característica que é importante, que é a ressonância. Ai, 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 o que é ressonância, Tati? Pelo amor de Deus. Ressonância é aonde você está amplificando a sua voz. Vou dar exemplos aqui. Oi, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Uma voz nasal. A ressonância, eu estou concentrando a ressonância aonde? No nariz. Quem que você acha dessa voz assim mais nasal? É agradável? Tati, mas isso tem jeito a dar? Claro que tem. A gente está mudando o local de amplificação. Isso não está aqui na produção da sua voz, está aqui na máscara. Você está colocando muito ar na região nasal. Ok, isso é um exemplo. Outro. Tem pessoas que acham que a voz é muito aguda e aí parece que está falando com o ovo na boca, como eu estou falando agora, tá vendo? Fica uma voz abafada. Eu já tive clientes que queriam ter uma voz mais grave e que estavam usando esse recurso inadequadamente. Parecia que a pessoa tinha um ovo na boca falando. Não é isso também. Ou então a voz metálica. Oi, gente, como é que vocês estão? Boa tarde. Ai, doeu, né? Muito ruim. Isso é uma voz metálica, faríngea. Isso tudo é ressonância. E olha que interessante. Quando não é equilibrado, gera um mal-estar para quem ouve. Gera uma imagem que não é tão boa a respeito de você.
Então, é importante a gente equilibrar todas essas características.